Opa! Fala pessoal, aqui é o Márcio, mais uma vez trazendo para vocês meus dois satoshis de contribuição para o mercado de cripto. Bem, hoje eu vou trazer para vocês os resultados do meu processo de staking utilizando a Daedalus Wallet, bem como algumas dicas de como escolher um pool, né? Para quem não viu o vídeo anterior de como fazer staking utilizando a Daedalus, eu vou deixar um link aqui no cantinho superior da tela. E lá eu mostro passo a passo como baixar, instalar, criar e como fazer o processo de stake. Vamos lá. Bem, baseado na experiência da última delegação, eu fiz algumas mudanças e aí vai a primeira dica. A primeira delas é justamente você dividir as suas áreas em pools diferentes. O que eu fiz foi criar 4 pools. Na verdade, eu criei 4 carteiras diferentes, porque nesse momento a Daedalus Wallet ela não permite que você faça a delegação individual das suas Cardanos para diferentes pools se você não tiver diferentes carteiras. Então você tem que criar uma carteira para cada pool que você quer delegar. O processo de criação de carteira é bem simples. Você clica aqui em carteira, ou tem uma opção aqui de Add Wallet aqui embaixo. Você clica no maisinho, clica em Create e aí você inicia todo aquele processo de criação da carteira que eu falei no vídeo anterior a esse. Então, como vocês podem ver aqui, eu criei 4 diferentes carteiras, cada uma com sua seed individual, tudo guardadinho, tudo direitinho, porque por enquanto, como eu falei, a Daedalus ela não permite que você apenas com uma carteira e 5.000 ADAs nessa carteira, por exemplo, ela não permite que você delegue 1.000 ADAs para um pool, mais 1.000 ADAs para outro pool que você escolha. Infelizmente, você tem que delegar todas as ADAs que estão naquela carteira para um único pool. Segundo Charles Hoskinson, ele disse que iria sair uma atualização, inclusive, já tem até um tempinho isso, ele disse que iria sair uma atualização nas próximas semanas que permite que você possa, a partir de uma única carteira, você delegar para pools diferentes. Mas até então essa atualização ela não saiu e quando sair você vai ver aqui disponível nesse sininho aqui do lado. Inclusive, não, isso aqui é só um note. Aparece aqui que está disponível uma nova atualização para fazer. Você só faz executar e atualizar sua carteira e com isso ela vai vir com provavelmente novas features e uma dessas funcionalidades vai ser justamente para você poder delegar a partir de uma única carteira para vários pools diferentes. Aí vocês podem perguntar, mas Márcio, para que eu preciso criar 3, 4 carteiras, dividir minhas ADAs nessas carteiras e delegar para pools diferentes, se eu posso deixar tudo em um único pool, em uma única carteira, delego para um único pool e está tudo muito mais fácil de administrar. Aí, gente, eu vou lembrar para vocês que os pools, na verdade, eles nada mais são do que computadores na internet, né? Eles são servidores da internet. Ou seja, um desses computadores ele pode ter baixo desempenho, pode parar de funcionar, pode mudar as regras, por exemplo, de taxas, sem nenhum aviso prévio, você passar a justamente receber menos como o reward, né? Como recompensa desse pool. Esse aqui, por exemplo, ó, ele está dizendo aqui, ó, retirement in 2 months. Então, esse pool aqui, ele vai ser desligado, ele vai se aposentar em 2 meses. Ele vai parar de funcionar. Aqui mais um outro pool. Esse PFL aqui, ó, retirement em 5 dias, tá vendo? Ele vai desligar em 5 dias. Imagine, se você delega para um pool, você não quer ficar prestando muito atenção no que está acontecendo, nem acompanhando de perto, porque você não tem tempo, você simplesmente comprou suas áreas, delegou para um pool e esqueceu. E o pool simplesmente parou de funcionar e você não percebeu que aquele pool estava fora do ar, não percebeu que aquele pool ele tinha se aposentado, tinha desligado ou mudou as taxas e agora ele está cobrando muito mais caro, tá te dando um retorno menor. Então, essa é justamente a ideia pela qual você divide isso em várias carteiras e delega para pools diferentes, como eu fiz aqui. Inicialmente, eu havia delegado as minhas 10, na verdade 20.000 ADAs para 2 pools diferentes. Um pool chamado OPTC1, deixa eu ver aqui, Stake Pools, ele não aparece mais aqui porque eu já desdeleguei, né?
Então, inicialmente, eu deleguei 10.000 ADAs para um pool OPTC1 e mais 10.000 ADAs para um pool ADL2, né? Justamente para eu saber qual dos dois pools me daria o melhor resultado. A minha ideia inicial era, não, eu vou delegar para dois pools diferentes e o que me der o melhor resultado, eu simplesmente junto todas as minhas ADAs e delego para esse pool com um resultado maior. Mas aí eu fui pesquisando mais e mais, descobrindo que existem outras variáveis, como saturação de pool e por aí mais, e por aí vai, né? Que você tem que ficar de olho nessas outras variáveis, e acabei descobrindo que o ideal é você justamente dividir em carteiras diferentes e delegar para pools diferentes. Pois bem, eu escolhi quatro novos pools baseados nas informações de performance e taxa, apesar de que o fato de ter taxa mais baixa não necessariamente vai rentabilizar melhor. O meu caso, por exemplo, é um bom exemplo, né? Eu fiz a delegação para o OPTC1, que ele cobrava zero de taxa e remunerou menos do que o ADLT2, que cobrava 3% de taxa. Gente, quem não estiver entendendo, assiste meu vídeo anterior. Vou deixar de novo aqui o link na tela para relembrar vocês. Vou clicar aqui nos pools e vou mostrar só rapidamente o que, que eu estou falando. Estou falando dessa taxa aqui que o pool ele cobra para poder você delegando para ele. Esse aqui, por exemplo, ele cobra 9% de taxa, então ele fica com 9% do que é minerado, né, do que ele é remunerado, e o restante ele distribui para todos que delegarem para esse pool. Eu, por exemplo, eu deleguei para o ADLT, o da Adalite 2. Então, aqui o da Adalite, por exemplo, ele cobra 3%, fica com 3%, e o restante ele distribui para quem delegou para ele. Então, apesar do Adalite ele ficar com 3% e o pool do OPCT1, que ele não ficava com nada, a Adalite, inclusive, ela me remunerou mais ADAs, me retribuiu com mais ADAs do que o pool PCT1. Então, não necessariamente você escolher um pool que tem uma taxa alta, quer dizer que você, esse aqui, por exemplo, como 5, ele pode ter um desempenho muito melhor do que um pool que fica com é, zero e distribui o restante, você ser remunerado com menos ADAs. Um outro exemplo interessante, pessoal, é o pool da Brada, né? A Brada, para quem não sabe, é um pool brasileiro, né, da comunidade brasileira. O embaixador ele assistiu meu vídeo, achou o conteúdo interessante, deu um like e falou: "Vamos lá, dá uma força no pool da brasileiro". Eu falei: "Por que não, né?". Eu deleguei 5.000 das minhas ADAs para o pool da Brada. E, porém, eu deixei claro para eles que meu objetivo é a rentabilidade e que se eles não tivessem com desempenho legal, eu iria sem pensar duas vezes, mudar para outro pool. Porém, eles me surpreenderam, né? Esse outro pool aqui é o pool da IOHK, que é o pool da própria Cardano. E eles tiveram um desempenho muito próximo ao pool da Cardano. Eu fiquei realmente surpreso. E por conta disso, eu vou até dar para eles mais uma chance, mais um mês, porque o desempenho deles ele ficou muito parecido com o desempenho do pool da própria Cardano. Esse aqui é o pool da Brada. Eles me remuneraram aqui com 3,53 ADAs, eu deixando aqui 5.000 ADAs para stake. E esse aqui é o pool da IOHK, da própria Cardano, que me remunerou 3,6 ADAs, muito, muito próximo, sendo que a posição de desempenho, como eu mostrei para vocês aqui no stake pool da Brada, é 756. E a IOHK, né, ela está em 51. O desempenho dela, tecnicamente, se você fosse basear pela análise da corzinha de desempenho, como é da laranjinha, teoricamente era para que ele me remunerasse muito menos e muito pelo contrário, eles me surpreenderam. Então, de parabéns aí, pessoal da Brada. Pois bem, pessoal, são várias variáveis que têm que ser analisadas para a escolha do seu pool. Para vocês verem, algumas elas influenciam mais, outras não. Eu vou trazer um vídeo mais detalhado, esse vídeo, para explicar como ficou aqui a questão da minha carteira. Ele acabou ficando bem longo, se eu for entrar nesses detalhes vai ficar mais longo ainda, mas como vocês puderam perceber, você já tem algumas indicações aí, como por exemplo, o ranking ele influencia, mas nem tanto. Para vocês verem que a Brada, como eu citei como exemplo, ela está num ranking muito inferior, porém produziu praticamente a mesma quantidade de áreas que o ranking do que a própria
IOHK. Porém, existem outras variáveis que influenciam a questão da margem do pool. Eu mostrei para vocês o APTC1, que estava com margem zero, ele me gerou muito menos do que o da Adalite 2, da Adalite 2, que me gerou uma ADA praticamente a mais. Então, eu vou trazer um vídeo com mais detalhes, porque o Pledge ele influencia bastante com isso. Vou falar um pouco no próximo vídeo sobre a questão da saturação do pool. Não adianta você escolher o primeiro pool que está aqui se ele estiver próximo de saturar, porque quando o pool satura, ele mesmo ele tendo um pledge muito alto, ele tendo muita ADA delegada para ele, muito desempenho está aqui em primeiro lugar, se ele estiver próximo de saturar, chega a um limite onde você começa a deixar de receber recursos, né? Ele te remunera menos, apesar dele ter muito mais gente delegando para eles. O interessante é que você escolha nesse primeiro momento um pool que tenha um pledge bem legal, que tenha uma quantidade de ADA, um volume de ADAs bem alto, para que você tenha maior chances e produza bastante blocos, para que você tenha maior chance de estar recebendo os seus rewards, mas são várias variáveis que você tem que analisar. O mais importante que eu vou deixar para vocês aqui é justamente essa questão de você dividir as suas, as suas ADAs em carteiras diferentes, para que você delegue para pools diferentes e aí você tenha resultados diferentes, para que você analise e escolha quais são os pools que estão te rendendo aí, né, uma melhor quantidade, uma maior quantidade de áreas. E aí você pode estar redelegando. Aqui é a opção de delegation, você pode chegar aqui simplesmente clicar aqui, ó, em redelegar. Por exemplo, se eu quisesse redelegar esse pool aqui que da IOHK, que não está me rendendo muito legal, eu redelego ele para um outro pool. Clico aqui, escolho um pool diferente e sigo o processo de delegação. Eu montei uma planilhazinha aqui bem simples, deixa eu mostrar para vocês. Eu queria mostrar para vocês, pessoal, aqui é bem simples. Eu coloquei aqui as minhas carteiras, eu criei 4 carteiras diferentes, coloquei aproximadamente 5.000 áreas em cada carteira, e aqui eu coloquei os epochs. Epoch 1 são as etapas, né? Justamente quando saem os rewards. Então, toda vez que você estiver acompanhando, que for saindo a sua recompensa, você simplesmente vem aqui e coloca a recompensa para que você consiga comparar qual é o pool que está te gerando a melhor recompensa. No meu caso aqui, eu dividi, como eu expliquei, são as minhas 4 carteiras. Eu tinha 10.000, 20.000 ADAs inicialmente dividido em 2 pools, e aí eu distribuí essas 20.000 ADAs nessas carteiras igualmente. Desconsiderem essa primeira carteira aqui, porque ela tinha 10.000 ADAs, por isso que ia ter uma remuneração maior. Considerem simplesmente essas carteiras aqui, essa e essa. Aqui são 2 epochs que eu fiquei sem receber, então eu não recebi esse epoch aqui, porque eu tinha redelegado, né, no processo de redelegação, como eu expliquei, eu redeleguei, então eu fiquei 2 epochs aqui sem receber nada, e aí depois eu comecei a ser remunerado, porque fechou o ciclo do epoch. Eu vou trazer um vídeo, eu prometi no vídeo passado que eu iria trazer um vídeo explicando as fases, porque tem gente ainda com dúvida quanto tempo é que você leva para receber. Inclusive, no final do vídeo eu vou tentar responder aí ao Renan, né, que ele disse que delegou desde o dia 29, se eu não me engano, e até agora ele não recebeu nada. Eu não sei se você, Renan, se você redelegou para um pool diferente. Eu não me recordo se no início você tinha dito que tinha colocado no pool e depois depois quando você foi tirar a dúvida, estava no Pool Ocean, né? Por sinal, um bom pool, é um dos que eu deleguei também. Eu deleguei para o Ocean 5. Aquele, como eu te falei, o Ocean 1 e 2, se eu não me engano, eu fui para o site deles e estava dizendo que o Ocean 1 ele já estava saturado. Inclusive, eles até tiraram do site, apesar de ainda estar disponível. É interessante essa questão da saturação. Então, preste atenção nisso. Eu vou tentar trazer um vídeo falando sobre isso também. Não adianta você escolher o pool que tem mais áreas, se é um pool saturado, que ele não vai te render tantos recursos quanto te renderia se você coloca num pool que está menos saturado, ok? Que ainda não está saturado, no caso. Então, basicamente, pessoal, essa é a tabelinha. Só como um exemplo para vocês, vocês colocam a carteira de vocês aqui. Eu estou riscando tudo, está ficando tudo uma bagunça. A quantidade de áreas que você delegou para cada carteira aqui. Deixa eu só apagar tudo aqui, está ficando uma bagunça danada aqui.
Então, basicamente, é isso que vocês fazem aqui, ó. Coloca as carteiras, a quantidade de ADA e os epochs, porque aí você vai, cada vez que vai saindo o resultado das suas recompensas, você vai alimentando sua planilha e aí você vai comparando a cada epoch qual é o pool que está te remunerando melhor. O mais importante é você definir a quantidade exata ou muito bem aproximada de ADAs em cada carteira, justamente para você ter uma ideia, ok? É isso aí, pessoal. Por fim, eu vou responder a pergunta do Renan. O Renan ele está com uma dúvida aí que ele fez a delegação das ADAs dele bem no início também. Acho que no meu primeiro vídeo ele já iniciou o processo de delegação. Parabéns, Renan. Eu acho que quem está acumulando Cardano e não põe elas para, não delega elas para um pool, está perdendo uma oportunidade aí de receber recompensas, né? Por exemplo, no meu caso aqui, todas as minhas Cardanos estão delegadas para um pool e isso aqui é o que eu recebi até o momento. É, a gente tem acumulado Cardano. Eu tenho acumulado Cardano para o Bull Run, eu tenho acumulado Cardano para longo prazo, então não existe motivo, pelo menos a meu ver, pelo qual você deixar suas Cardanos paradas na sua hardware wallet ou na própria exchange, o que é pior ainda, sendo que elas podem estar delegadas para algum desses pools ou para um pool, para mais de um pool, e você está recebendo recompensas que são Cardanos com isso. Então, parabéns aí por estar iniciando o processo de delegação. E com relação a você não ter recebido ainda suas ADAs, eu vou tentar fazer um vídeo. O próximo vídeo vai ser justamente explicando como é que funciona o processo dos epochs e de quanto em quanto tempo é que você leva para poder receber as cardanas que que você delegou. Se eu não me engano, você iniciou o processo junto comigo e eu recebi ontem, se eu não me engano, foi que eu acabei recebendo aqui os pools que eu deleguei quando eu fiz a redelegação, na redistribuição daquele meu investimento inicial. E esse aqui ainda é o resultado, como ele é maior, é justamente que eu estava delegando inicialmente 10 mil ADAs para esse pool. Mas já era para você, Renan, estar recebendo, pelo que você me disse, já tem mais de 18 dias, que é mais ou menos o prazo para poder você estar recebendo as suas recompensas. O que pode ter acontecido, como eu te expliquei lá e te falei num comentário, é que o pool ele pode ter entrado em manutenção. Eu não sei ainda onde é que eu encontro essa informação. Eu ainda estou em processo, todo esse processo, pessoal, ainda é um processo de aprendizagem, inclusive para mim. Eu estou compartilhando com vocês aqui. Eu não sou consultor de investimento, não estou dando dica de investimento nenhum. É um processo que eu estou compartilhando com vocês aqui, porque eu sei como é difícil encontrar esse conteúdo, principalmente no Brasil. É muito complicado você estar encontrando esse tipo de conteúdo em português. E como eu tenho uma facilidade com o inglês, eu consigo pesquisar o conteúdo lá fora e trazer para vocês aqui e aproveito essa oportunidade para compartilhar com vocês. Então, Renan, como eu ia dizendo, o que pode ter acontecido é que o pool ele entrou em manutenção ou não produziu bloco por algum motivo. Você escolheu, se eu não me engano, o Ocean. Outra coisa interessante que eu te dou como dica aí é você ir no site do pool e checar se o pool não está saturado. Se eu não me engano, eu chequei o Ocean e eu deleguei para o Ocean 5. Se eu não me engano, foi justamente porque no site ele já dizia que o Ocean, deixa eu ver aqui, os pools. Aqui, ó, ele fala que ó, esse aqui está saturado, tá vendo? 109%. O Ocean, que é justamente provavelmente o pool que você delegou. Olha, não quer dizer que você não vai receber. Você vai sim continuar recebendo, porém não vai ser a quantidade, digamos assim, você não vai estar recebendo o potencial maior, né? Eu ainda não sei exatamente os números, como eu falei, todo esse processo é um processo de aprendizagem, para mim também. Então eu estou compartilhando com vocês, mas uma das coisas que eu pesquisei é essa questão da saturação do pool. É interessante que você entre e olhe e busque mais informações possíveis. Por isso que eu deleguei, no meu caso, eu deleguei para o Ocean 5. Se você ver aqui, ó, ele já está com 76. Eu acho que as pessoas elas usaram a mesma estratégia que eu usei. Ela não estava assim com 76%, ela estava com uma porcentagem menor
Então eu olhei dos 5 pools que eles têm disponível, eu sabia que o Ocean ele estava saturado. Então eu escolhi um pool mais lá para frente, falei, eu vou escolher o 5, porque certamente ele vai demorar um pouco mais para saturar. E como você pode ver aqui, ele já está com 76%, então eu tenho que ficar de olho. E assim que eu perceber que ele atinge esse nível aqui de saturação, eu já redelego para um pool que ele está menos, é, ele tem um pledge legal, mas ainda tem uma margem é, maior para saturar. Como eu disse para você, isso aqui não quer dizer que você não vai receber. Você vai receber sim, você vai ser remunerado sim, mas não na melhor do que o pool poderia te remunerar. Certamente quem está delegando para esse pool aqui, por exemplo, um Ocean 5, vai receber um pledge ou vai receber uma remuneração melhor do que o Ocean que você delegou aqui pelo fato dele estar saturado, ok? Então, os motivos pelos quais você provavelmente pode não ter recebido. Um é o pool ter entrado em manutenção e você não ter ficado sabendo. Perdeu aí um EPOC que praticamente acaba impactando em uma semana. Ou o você pode também ter redelegado. Você também não me disse se você iniciou com um pool e depois redelegou para o outro, então tem que aguardar todo o processo de EPOC novamente. Então, vou trazer no próximo vídeo explicar isso direitinho. Eu te aconselhei, no caso, aguardar até o final dessa semana, né? Se um dos motivos que você não recebeu ainda foi justamente pelo fato de você ter redelegado ou por ter entrado em manutenção, o meu conselho é que você aguarde mais uma semana e, caso você não receba, você redelegue para um novo pool. Bem, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que você acha que tem interesse no assunto e até a próxima.